Bem-vindo a mais uma aula de Microsoft Planner Premium. Mais uma aula aberta, na verdade essa aula aqui ela vai ser não totalmente aberta, ela vai ser uma aula que a gente chama de freemium. É uma aula experimental dentro dela mesma, no sentido de quem está vindo da playlist do YouTube, no meu canal do YouTube, onde geralmente eu coloco as aulas abertas gratuitas para experimentação, para degustação, essa aula vai para lá, mas ela vai pela metade, tá? Para você assistir a aula completa, aí você vem para a plataforma de treinamento EAD, para visionsharetreinamentos.com.br e adquire o treinamento completo de Microsoft Planner Premium. Um treinamento, assim como outros treinamentos que eu estou gravando gradativamente, semana a semana. Uma, duas, até 3 aulas aí por semana até finalizar. Quando finalizar, eu saio fazendo um pente fino e atualizando, né, o que precisa ser atualizado, porque a Microsoft ela atualiza recurso muito frequentemente. É uma solução de nuvem, né? Então tem essa característica. Ela retira recurso, ela inventa recurso, traz recurso novo e atualiza recurso existente também. Então, vamos lá. Já vou aproveitando e mostrando minha tela aqui para vocês, tá? Porque hoje a gente vai, nós vamos nos ater aqui aos recursos de buckets, né? Vamos aprender a trabalhar bem com os buckets dentro de projetos, dentro de planos do Microsoft Planner Premium. Esse conceito de bucket também vale para o Planner clássico, para você que tem Planner clássico, tá? Que gera planos básicos aí. Bom, o que eu vou fazer aqui nesse momento é gerar um plano, né? Da última aula para essa aula, a interface já atualizou todinha, a Microsoft fez um rebranding aqui na parte de UX, né? User Experience, experiência de usuário, ou simplesmente falando aí da parte de layout, de design, tá? De interface. Então, eu vou clicar aqui no botão de criação de plano. Na criação de plano, eu vou escolher um plano Premium, que é o objeto do nosso treinamento. Poderia escolher um plano básico para usar o plano básico, mas vou escolher um plano Premium, porque o nosso treinamento aqui é de Planner Premium. Criar um plano Premium. Toda essa interface que vocês estão vendo já é nova interface, o Planner já foi atualizado. Então aqui eu vou dar um nome ao plano. Meu projeto é um projeto de implementação de Microsoft 365. A gente vai puxar esse cenário aqui e vamos trabalhar com alguns exemplos dentro desse projeto, dentro desse cenário aqui. Compartilhar com a equipe de. Eu já tenho uma equipe previamente criada no meu Microsoft 365, através de um grupo de Microsoft 365. Vamos lembrar que a Microsoft ela oferece até 5 tecnologias de grupos diferentes. Grupo de segurança, grupo de distribuição, grupo de segurança habilitado para e-mail, que nada mais é que a junção desses dois tipos de grupos iniciais aqui, o 1 e o 2, tá? Forma o 3. Nós temos as equipes do Teams, que é só para comunicações, e nós temos os grupos de Microsoft 365, que abarca todas as outras tecnologias, capacidades, funcionalidades, mais coisas exclusivas que só o grupo de Microsoft 365 realmente é mais parrudo, mais forte, mais tecnológico, mais novo, mais cheio de recursos. Só esse grupo vai oferecer, como delimitação em todas as aplicações de uma vez só, que eu acho fantástico. Ele já existe, é o nosso grupo de projetos, onde eu tenho o nosso time de projetos. De fato, é quem vai entregar os projetos de Microsoft 365, aqui da minha consultoria de TI, a Vision Share Tecnologia. Veja, nós temos uma checkbox aqui. Use os arquivos do seu grupo para tornar as respostas da inteligência artificial mais relevantes. Opa, e dá para exibir os arquivos aqui. Ele vai lá para o navegador e mostra onde eles estão. Olha que bacana, meu site de projetos já tem uma biblioteca de documentos padrão chamada Documentos, e lá eu tenho já os meus arquivos rodando, tá? Os meus arquivos dos projetos rodando para o time de projetos no site de projetos do SharePoint. O que é essa IA aqui, essa inteligência artificial? É o Microsoft 365 Copilot. Como eu tenho a licença de Microsoft 365 Copilot, então agora eu posso começar a envolver muitas automações, muita ajuda, economia de tempo absurda da inteligência artificial da Microsoft no Microsoft Planner Premium, tá? Inclusive ele está dizendo aqui, ó, que eu posso criar um plano já com a ajuda da IA, mas vai ficar mais para frente, tá? A gente vai ter um módulo exclusivo só para a gente falar das capacidades de inteligência artificial e o que a gente consegue ganhar em produtividade, em ganho de tempo, em eficiência, na criação e na gestão de projetos e no life cycle, né, no ciclo de vida do projeto, com a inteligência artificial nos auxiliando aí. Muito bem, vou gerar aqui, tá, para esse grupo e vou criar esse plano para mim. O plano no Planner, tanto no Planner quanto no Planner Premium, a gente não pode esquecer que é a mesma coisa que um projeto no Project.
Lembra que existia lá o Project Online, o Project Web, né? Também chamado de For the Web? Agora é tudo Planner Premium. Então, quando eu falo plano, eu também estou falando projeto. Isso aqui é um projeto que eu acabei de criar, tá? Já na área de projetos, aqui bonitinha que eu estruturei, que funciona para mim na Vision Share Tecnologia. E hoje eu optei por trabalhar dentro do Teams. Notem vocês que eu estou na aplicação da Marketplace do Teams, que é a aplicação Planner. Funciona exatamente como funcionaria no navegador. Então eu vou alternar. Em algumas aulas eu vou trazer a usabilidade no navegador puro e algumas vezes eu vou trazer dentro do Teams para vocês verem que funciona tranquilamente, tá? Vai ter projeto, inclusive, que eu vou começar usando no Teams e a gente parte para um trabalho no navegador ou vice-versa. Bom, eu tenho aqui o plano criado e eu tenho a primeira visão, que é a visão de tabela, tá? Com a primeira linha para eu começar a inserir ali a minha primeira atividade. Então, o que eu vou começar a fazer aqui é justamente estruturar antes de preencher. Como eu estou em tabela, eu posso estruturar aqui de duas formas. Na visão de tabela, eu posso estruturar criando os meus buckets aqui, ou seja, colocando uma atividade. Deixa eu colocar aqui uma atividade. Já tem o esboço aqui do lado, justamente para a gente não ficar usando aí o tempo para poder preencher na mão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a primeira atividade, que é de implantar política de senha. Deixa eu ver se é essa mesma. Não. Política de senha mais para frente. Deixa eu pegar aqui. Aí, a gente está na fase de levantamento ainda, né? Então, levantamento do número de usuários e licenças atuais. Uma das primeiras coisas que a gente faz em implantação de Microsoft 365, a fase do levantamento, né? Então aqui eu vou adicionar a tarefa, eu vou digitar minha tarefa, tá? E lá na frente eu vou ter o bucket que eu vou utilizar. E ele vem só com bucket 1. Por quê? Porque vem padrão, a gente acabou de criar esse projeto. Eu tenho que configurar os meus buckets, criar os meus buckets ainda. Bom, então antes de qualquer coisa, antes de eu me preocupar com atribuição, data de início, de fim, eu vou simplesmente clicar fora para a tarefa ser inserida no modelo de Excelzão, né? Porque isso aqui é uma tabela como se fosse o Excel, é o modelo de visualização de tabela, que eu acho muito bom, eu gosto muito dele. Trabalho até muitas vezes mais com ele do que com qualquer outra visão aqui, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, em cima, passando o mouse, surge esse botãozinho aqui de mais informações ou detalhes. Eu clico para ele abrir a barra lateral direita com as propriedades completas ali do projeto. E aí aqui em Bucket, tá? Ó lá, eu tenho configurado, tá vendo? Ó, o Bucket 1, mas eu não tenho como criar, eu só tenho como selecionar. Então aqui eu vou conseguir classificar, porque o Bucket é para isso, inclusive já explicando o que é um Bucket. Ele é uma categoria, ele é um categorizador, um classificador. Você que tem que imaginar na sua cabeça de gerente de projetos, de gestor de projetos, quais as classificações que as atividades daquele projeto têm, mapear, criar e utilizar depois. Atribuir as atividades, tá? Como não dá para criar no modelo de tabela, o que eu vou fazer? Vou fechar essa visão de propriedades de atividade da visão tabela e vou para a próxima visão, que é a visão de Bird, de quadro ou Kanban, como muitos gostam de chamar, ele é um Kanban. Agora sim, agora nós vimos que nós temos um bucket principal aqui, meio que coringão, e eu não quero deixar, porque senão as pessoas vão ficar jogando sempre no Coringa, como se fosse um lugar que pode bagunçar. Não, já começa organizado, já começa pensando qual é a estrutura que você quer. O que eu quero conversar com você aqui hoje é que tem dois tipos de trabalhos para você trabalhar com buckets, com classificações, tá? Ou você começa trabalhando com um projeto que é mais estruturado, ou você pode trabalhar com um projeto que é mais fluxo, ele tem uma visão mais de fluxo de Kanban puro mesmo, tá? Eu vou mostrar dois cenários, eu vou trazer dois projetos para mostrar dois cenários para vocês. Então, na visão mais estrutural, vamos montar da seguinte forma. Vocês vão ver olhando para o lado sempre aqui que eu tenho um monitor de apoio do lado e em cima aqui, tá? Então a gente vai criar aqui a fase de levantamento. Todo projeto, ao menos aqui na Vision Share Tecnologia, tem primeiro uma fase de levantamento. Ora, se eu preciso entrar num cliente para dar um diagnóstico de como um cliente está e fazer depois o risk assessment, a correção, né, a inclusão de boas práticas, a migração, primeiro eu tenho que ter o levantamento, eu tenho que conhecer a casa do meu cliente, né? Eu tenho que conhecer quais são as máquinas, os sistemas operacionais, o que ele tem de servidor, qual é a rede do meu cliente, tudo. Parte de hardware, software, rede, isso é fase de levantamento com as suas atividades. Vamos falar de fase primeiro, tá? Depois a gente fala de atividade, que são justamente as tarefas ali do projeto. Vou clicar aqui em adicionar bucket.
Esse botão, ele é um botão a infinito. Conforme você cria um bucket, você vai ver que eu vou digitar aqui o nome do novo bucket, ele vai gerar o botão do lado direito de novo ali para você criar um terceiro bucket, um quarto bucket e assim por sequencial, né? O próximo bucket, que eu já estou enxergando como uma próxima fase, é o bucket de planejamento. O próximo é de execução, treinamento e go live, né? Que é quando a gente coloca o projeto para rodar de fato e vai observando ali se ele está rodando bem, se tem que fazer algum ajuste, etc. Ó, coube bonitinho aqui na resolução padrão que eu tenho do meu monitor, um widescreen 16:9 aqui. A gente chama de Full HD, que é 1920 por 1080. Provavelmente seu monitor é assim, que hoje é o padrão de mercado, tá? Se tiver um 4K, muito bom. Vai ter aula, inclusive, que eu vou colocar aqui, que eu vou precisar usar um Ultra HD, um 4K, porque a gente vai usar muita tela, vai ter gráfico de Gantt, né? Vai ser uma coisa gráfica mais completa ali. Mas nesse momento a gente vai usar o HD normal, tá? E vai atender muito bem, como vocês podem ver aí, ó.